Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estou gravando essa mensagem para compartilhar com você a palavra de Deus do Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículo 1, está escrito assim: E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Jesus havia concluído o seu precioso estudo do Sermão do Monte, e então ele desce do Monte das Oliveiras e ele é abordado por esse moço, que diz para ele: se o Senhor quiser, o Senhor pode interromper o meu sofrimento. Se o Senhor quiser, o Senhor pode anular a minha sentença de morte. O Senhor pode acabar com o meu drama. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me devolver a paz, me devolver a vida. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Esse moço, ele era portador da doença mais temida daqueles dias. Lepra era um termo usado, aplicado para uma ampla variedade de doenças de pele. Uma doença grave, severa, que destruía aos poucos o seu portador. E qualquer homem, ao ser diagnosticado leproso, ele sabia que os seus próximos dias de vida seriam aterrorizantes. E como se não bastasse a severidade da enfermidade, havia ainda uma série de implicações sociais, religiosas, que tornavam a vida dos leprosos mais difíceis. A sociedade judaica acreditava que o portador da doença era alguém que estava sendo punido pela sua rebeldia contra Deus. Quando você lê Números capítulo 12, por exemplo, Miriam e Arão, que eram os irmãos de Moisés, estão satisfeitos pelo fato de Moisés ter se casado com uma mulher cuxita. Então eles murmuram, reclamam, dizendo: olha, assim como Deus fala com Moisés, Deus também pode falar conosco. E o texto diz que a ira de Deus se acendeu. E o resultado disso foi que Miriam, irmã de Moisés, ficou leprosa. No segundo livro das Crônicas, capítulo 26, o rei Uzias, ele vai até o templo e, por causa da sua arrogância, da corrupção do seu coração, por ter alcançado sucesso no seu reinado, a Escritura mostra que ele vai até o templo queimar incenso, mas aquilo era ofício sacerdotal. Ele não tinha autorização para fazer, pois aquilo era algo dedicado exclusivamente aos descendentes de Arão, aos sacerdotes. E ao ser repreendido pelo profeta Azarias, o rei Uzias ficou indignado, ficou revoltado, não aceitou. E o resultado disso foi a lepra que saiu à sua testa. Os judeus então acreditavam que qualquer portador de doença física estava sendo punido pela sua rebeldia contra Deus. Então, eles viviam debaixo de um grande preconceito social, eram sempre mal vistos pela sociedade. Eles tinham que enfrentar uma lei rígida e severa. Quando você lê Levítico capítulo 13, haviam leis que restringiam
o convívio dos leprosos com a sociedade. Neste mesmo capítulo, há nos textos registrados alguns aspectos dessa terrível doença. Ela muitas vezes começava com uma simples mancha de pele. Algumas marcas que apareceram na pele, mas que com o passar dos dias, elas começavam então a se aprofundar, a penetrar na pele, a comer a carne, criar uma certa profundidade. E como se não bastasse criar profundidade na pele, a lepra também, ela se espalhava pelo corpo, aumentando a sua circunferência, o seu tamanho. A lepra tinha por característica deixar a região afetada carne viva, um cheiro de carne podre. E o interessante é que, apesar de se aprofundar na pele, apesar de aumentar do seu tamanho, apesar da lepra deixar a carne do seu portador viva, a região atingida, afetada por aquela enfermidade, ela fazia com que aquela região ficava insensível. A pessoa não sentia dor. Então, para você imaginar a cena, a pessoa começava a apodrecer, a doença comia sua carne, aumentava o seu tamanho, se aprofundava no corpo. Aquela região atingida não doía, porque o portador perdia a sensibilidade daquela região. E então, enquanto ela via o seu corpo, a sua carne, apodrecendo, cheirando mal, se desmanchando, ela não sentia dor. Era uma doença que castigava o seu portador. Jesus chega a dizer em Lucas capítulo 4, versículo 27, que nos dias do profeta Eliseu, apenas o sírio Naamã foi purificado da lepra. Ou seja, sempre quando o homem era diagnosticado pela maior autoridade sanitária, que era o sacerdote, quando ele era conscientizado que aquelas manchas era lepra, ele sabia então que ele começava a partir dali a viver um drama pessoal. Porque a tendência era sempre o avanço, o progresso da enfermidade. Ele sabia que a partir dali aquela doença iria devorar a sua carne, deixá-lo cheirando mal, ia tirar a sensibilidade da região afetada e o pior, a lepra era uma doença contagiosa. Ou seja, uma vez que o sacerdote diagnosticava a doença como lepra, o seu portador sabia que a partir de então ele perderia o convívio social, ele perderia o convívio familiar, ele perderia o direito de trabalhar, de sonhar, de ter planos, ter projetos, porque aquela doença era, na verdade, uma condenação. Aquela doença, na verdade, era um anúncio de que a morte se aproximava. Era um anúncio de que o seu portador iria apodrecer em vida. E, irmãos, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada e para as situações onde há pessoas leprosas, quando nós olhamos para o aspecto dessa doença, o mal que ela causa ao portador, nós chegamos à conclusão que a lepra, ela tipifica o pecado. Porque assim como a lepra,
o pecado muitas vezes parece inofensivo. Ele pode começar descaracterizado, como uma coisa boa, que a princípio não aparenta ser um mal, mas ele vai criando profundezas. Isaías capítulo 29, versículo 15 diz assim: ai dos que querem esconder profundamente os seus propósitos do Senhor. Faz as suas coisas às escondidas e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? É algo em secreto, em oculto. É só uma carícia, é só um abraço, é só uma noite. Parece tudo muito simples, mas de repente a pessoa começa a se aprofundar nele. De repente, aquilo que era só uma tragada, só um gole, só um romance, começa a consumir a vida da pessoa. Aquele pecado tão pequeno, tão inofensível, se torna prático. E age na vida da pessoa como se aquilo fosse ganhando espaço, aumentando o seu diâmetro, aumentando o seu tamanho, e de repente aquela pessoa já não consegue mais controlar a situação. Ela que achava que conseguiria parar, ela que achava que conseguiria colocar os freios, e tinha um momento certo para sair, agora está enrascada. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos capítulo 6, versículo de número 11, assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em vossos desejos. E nem tampouco apresenteis os vossos corpos ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus por instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre nós. O pecado quer, na verdade, governar o nosso corpo, controlar as nossas ações. O pecado, que muitas vezes parece tão inofensivo, tão despretensioso, ele assume o controle da nossa natureza e nos guia em direção à morte. A Bíblia diz em Romanos 6, 23 que o salário do pecado é a morte. Jesus diz em Mateus capítulo 15, versículo de número 18, que aquilo que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Assim como a lepra, o pecado pode começar inofensivo, mas criar raízes no coração humano. Pode aumentar a sua proporção a ponto de roubar o controle da vida do homem. O pecado, assim como a lepra, pode contaminar pessoas. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz: ninguém se prive da graça de Deus, tendo cuidado de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E um dos maiores problemas da lepra, meus irmãos, é que a lepra tira a sensibilidade. Por mais que a carne esteja apodrecendo, por mais que o corpo esteja se decompondo, por mais que aquela ferida está cheia de pus, ampolas brancas, por mais que está criando raízes e aumentando o seu diâmetro, o leproso não sente a dor, porque ele perdeu a sensibilidade da região afetada. E o pecado é assim, irmãos. De repente ele toma o governo da nossa vida. De repente ele criou raízes em nós. Perdemos o controle da situação, estamos totalmente envolvidos, engalfinhados nessa paixão, nesse mau costume, nesse mau hábito, nesse vício. Parece que, como num passe de mágica, parece que de repente vamos tomar o controle da situação e então sair dessa, mas não.
E às vezes, irmãos, Deus levanta pregadores, mensageiros. Deus levanta pessoas com uma palavra para resgatar este pecador leproso, para trazer de volta à vida este que está em processo de morte. Mas apesar de tantos pregadores, de tantas mensagens, de tantos profetas, a pessoa não ouve. Mas por que não ouve? Porque perdeu a sensibilidade. Não ouve mais a voz de Deus. Não é mais sensível à voz do Espírito Santo. Eu sei que Deus colocou pessoas para assistir esta pregação que estão vivendo exatamente este processo de morte. Você estava bem, mas de repente você começou a sentir alguns desejos, talvez alguns sentimentos, uma ira, um rancor, uma revolta. E aquilo que até então era algo simples começou a ganhar espaço no seu coração. Começou a ir às profundezas dos seus sentimentos. De repente, você já deixou nutrir dentro de si um desejo de vingança, uma revolta, uma vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Você reparou que justamente enquanto isso acontecia, você foi perdendo o interesse pelas coisas de Deus? Você percebeu que isso foi te mantendo longe da igreja, do caminho do Senhor? E quantas foram as pessoas que chegaram a você dizendo, olha, vamos para a igreja, olha, vamos buscar a Deus, e você foi sempre deixando para depois, você foi sempre dizendo não, você sempre foi adiando a sua volta. Por quê? Porque você perdeu a sensibilidade. Eu costumo dizer que remédio não faz efeito quando ele é dado para alguém que já morreu. A pessoa pode estar em processo de morte, está perdendo a vida, está caminhando em passos largos para uma destruição, e Deus trabalhando para que essa pessoa mude, oferecendo oportunidade, abrindo a porta da palavra, levando mensageiros ao lar, falando através de pregadores da internet, mas ela está tão envolvida com a situação que ela não ouve. Talvez Deus me colocou aqui diante de você como um sacerdote para trazer esse diagnóstico. Isso pode ser lepra. Talvez você não queira concordar comigo, não queira aceitar. Talvez você está revestido de uma capa de religiosidade, um farisaísmo moderno, achando que conhece a Escritura, que conhece o versículo, que entende. Mas, irmãos, o salário do pecado é a morte. Todo leproso, ele tinha que viver fora da sociedade, porque a lepra exclui. Assim como o pecado, porque em Isaías 59:2 diz que a iniquidade causa uma separação entre o homem e Deus. Essa revolta, essa relação ilícita, esse descontrole emocional, essa ira que você tem, esse desejo de vingança, essa angústia, essa mágoa, este rancor, é um sinal que você pode estar leproso. É um sinal que você está em processo de morte. Isso pode ser um sinal, pois tudo isso começou de uma maneira tão simples e tão inofensiva. O leproso sabia que o que o aguardava, que o esperava, era a morte. Então, quando Jesus ele desce do Monte das Oliveiras, um homem com o seu corpo coberto de feridas vai ao seu encontro dizendo, se o Senhor quiser, o Senhor pode acabar com o meu desgosto. Se o Senhor quiser, o Senhor pode anular a minha sentença. Se o Senhor quiser, o Senhor pode pôr um ponto final na minha vergonha, na minha humilhação. O Senhor pode me trazer de volta para a sociedade. O Senhor pode acabar com aquilo que tem destruído a minha vida.
Se o Senhor quiser, o Senhor pode escrever uma nova história. O Senhor pode restaurar a minha saúde. Uma coisa importante aqui, ele reconhece que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Ele reconhece que nas mãos do Senhor está todo o poder. O Senhor pode, e Ele pode. 1 João 3,8 diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele reconhece que Jesus é o Senhor. Ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Ele reconhece que Jesus tem todo poder nos céus e na terra para interferir, para intervir na vida de qualquer pessoa. A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu digo a você que Ele tem poder para mudar a tua história. Ele tem poder para anular essa doença. Ele tem poder para interromper essa condenação. Ele tem poder de mudar o rumo da sua vida. Ele pode. Ele é Senhor. O Salmo 115, versículo 3 diz que nosso Deus está nos céus e faz tudo que lhe apraz. O Salmo 68, versículo 20, que nosso Deus é o Deus da salvação e a Ele pertencem os livramentos da morte. Ele pode. Ele pode. Ele pode tirar os seus filhos das drogas. Ele pode acabar com essa doença que tem reduzido os seus dias de vida. Ele pode devolver a paz que você perdeu. Ele pode te mostrar o caminho, te dar um rumo, te dar uma direção. Ele pode. Se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar-me limpo. E olha o que está escrito no versículo de número 2. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. Irmão, entenda uma coisa maravilhosa no texto. Primeiro, ele reconheceu a sua condição. Ele reconheceu quem ele era. Ele reconheceu que estava apodrecendo. Ele reconheceu que o mal habitava nele. E sabe qual é um dos maiores problemas que nós temos? É a dificuldade em reconhecer quem somos. As falhas que nós temos. As nossas fraquezas. As inclinações da nossa carne. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 30, versículo 12, há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que ainda não se lavaram da sua imundícia. Primeira coisa que este moço faz é reconhecer quem ele é. Segundo, reconhecer quem Jesus é. Reconhecer que ele estava diante do Senhor, do próprio Deus. Êxodo 15, versículo de número 26, ele diz: eu sou o Senhor que te sara. Ele reconhece que está diante do Senhor e diz: o Senhor só precisa querer. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Agora, uma outra coisa importante no texto. Ele se prostra diante do Mestre. Ele o adorou. Ele o reverenciou. Se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar-me limpo. Irmão, eu costumo dizer que as pessoas que adoraram a Deus nos dias de dor, de angústias, de tristeza, de preocupações, são as pessoas que atraíram a manifestação de Deus para si. Mateus capítulo 15, a mulher cananeia, depois da indiferença dos discípulos, depois de Jesus não responder palavra, depois de Jesus dizer: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, diz o texto que aquela mulher se lançou aos seus pés e o adorou, dizendo: socorre-me. Jesus dirigiu a sua palavra a ela e deu aquilo que ela tinha buscado. Quando Jó, depois de ter perdido tudo, quando Jó, depois de ter perdido casa, família, saúde, bens e ter vivido uma crise conjugal, o texto mostra que Jó vai se prostrar e adorar a Deus. Às vezes, irmãos, é isso que o Senhor espera de nós, reconhecer quem Ele é, nos prostrarmos diante da tua santidade. Às vezes o que Deus quer para nos limpar é que nós venhamos a reconhecer quem somos.
chegarmos diante dele e confessarmos os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas limitações. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, para nos purificar de toda injustiça. Talvez eu esteja querendo isso de você, amigo. Provérbios 28:13 está escrito assim: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Ele chega, o adora dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Jesus vai dizer para ele: eu quero ser limpo. Ele estende a mão: eu quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Toda aquela podridão saiu. Tudo aquilo que levava ele à morte desapareceu. Aquilo que tirava a sua sensibilidade. Aquilo que começou pequeno, mas se aprofundou. Aumentou o seu tamanho. Aquilo que era para ele o caminho da sepultura, o caminho da morte, saiu. Logo ficou curado. Ficou limpo. Jesus diz que bem-sucedido, bem-aventurados são os limpos de coração. Aquele homem foi purificado. Por quê? Porque ele foi até Jesus. E o curioso é que, por causa das leis cerimoniais, das leis rituais, um leproso não podia tocar em ninguém, porque as suas impurezas contaminariam a pessoa tocada. Isso aqui, Jesus, o verbo que se fez carne, o pão vivo que desceu do céu, tocou no leproso e, ao invés de ser contaminado, ele purificou aquele leproso. Ele compartilhou da sua pureza com aquele homem que estava em processo de morte, com aquele homem que estava caminhando em direção à sepultura, com aquele homem que estava condenado à morte. E é isso que Deus fez por mim e por você. Nós caminhávamos em direção ao abismo, nós caminhávamos em direção à morte, nós andávamos condenados, sem Deus no mundo, desgarrados como ovelhas, sem pastor. Deus viu como nós estávamos aprofundados no pecado, que nós não tínhamos sensibilidade de ouvir a sua voz. Deus viu que a nossa vida não tinha rumo, o nosso destino era a morte, era a condenação eterna. Então Deus decidiu fazer algo, provando o seu amor para conosco, oferecendo o seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo, mas tenha a vida eterna. Como diz a Bíblia, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus tem salvação para você. Jesus é a solução que Deus ofereceu para nos sarar de todas as nossas lepras, para nos livrar de toda a condenação. A vida eterna é essa: que te conheçam a ti só, por único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deus tem salvação para você. Ele quer limpar você dessa lepra. Ele quer tirar você desse adultério. Ele quer tirar você desse processo de morte, esse vício das drogas, do álcool, da prostituição, de tudo aquilo que tem levado você para o caminho de morte. Creia no Evangelho de Jesus Cristo. Creia nessa palavra. Se arrependa dos seus pecados. Deixa Cristo mudar a sua vida, mudar a sua história. Ele tem bons planos para você. Ele quer que você se torne sensível à voz do Espírito Santo. Ele quer te guiar. Esse homem, depois de ser tocado por Jesus, ficou livre. Jesus mudou o rumo deste moço, como Jesus quer mudar o rumo da sua vida também. Seja liberto do poder do pecado. Deus quer que você tenha vida e vida em abundância. Vamos orar? Pai, te agradeço pela tua palavra, Senhor. Como o próprio Senhor diz, o salário do pecado é a morte. Muitas são as pessoas que estão morrendo
que estão perdendo a sua vida, espiritualmente, fisicamente, mas eu creio que também muitas são as pessoas que estão sendo tocadas pelo Senhor através dessa palavra. Meu Deus, que haja libertação, que haja restauração, que haja, meu Deus, ressurreição, e aquele que está distante de Ti, insensível, preso ao pecado, governado pelos seus vícios, pela maldade das suas obras, pelo seu coração enganoso, que esse seja tocado pelo Senhor através desta palavra. O Senhor venha limpar, meu Deus, de toda imundícia, tudo aquilo que tem tirado esta pessoa da Tua presença, meu Deus. Restaura, cura, restitua a vida deste homem e desta mulher para a glória e louvor do Teu santo nome, Pai. Que assim seja feito em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Deus abençoe a tua vida, minha irmã. Compartilhe essa mensagem. Se inscreva em nosso canal. Nos ajude a pregar o Evangelho. Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus.